Olha, Kaique, ó, qualquer pessoa que trabalha no mercado financeiro há mais de 20 anos e não quebrou, Tá muito rico hoje. ficou rico. Nossa. Deve estar. Em qualquer Sem área do dúvida mercado nenhuma, financeiro. Sem dúvida nenhuma. Qualquer área do mercado financeiro, porque não tem como. É um mercado de muito dinheiro. Todo o mercado, tudo que todo mundo faz, de alguma forma gera recursos e esses recursos vão parar no mercado financeiro. Todo mundo. Você trabalha, ganha dinheiro, você vai botar em algum lugar. Todo mundo que trabalha vai pegar o fruto do trabalho e vai botar em algum lugar. Ou então essa pessoa já recebe o salário dela nesse lugar já. Nesse lugar. Então, assim, o mercado financeiro é muito frutífero para ganhar dinheiro. E aí eu fui para lá. Só que qual que é o ponto? Eu aprendi do zero. Eu não tive mentor, não tive nada. Nem tinha nessa época, né, essas coisas, né? Tipo, professor, tinha. aulas. E o meu trabalho é muito simples, né? Eu precisava ligar, convencer a pessoa que eu era um bom partido para cuidar do dinheiro dela, depois eu precisava cuidar do dinheiro dela. É só isso que eu precisava fazer. E eu passei o primeiro ano com muita dificuldade, então eu não tinha o conhecimento desenvolvido a ponto de ser uma habilidade, por isso que eu digo que eu não tinha essa habilidade. Eu ganhei R$200 por mês durante o primeiro ano inteiro. Aí no segundo Você ano... não pensou em desistir nesse momento? Você falou assim, caralho, cara, R$200, meu Deus Mas do nessa céu. época, os R$200 era o que? Já era um salário mínimo ou era menos? Não, é bem menos. Era menos? Tanto é que nessa época eu era garçom e barman. Pra complementar a renda, né? Sim. E nessa época eu trabalhava numa corretora chamada Tove, e eu sentava na calçada na frente de um boteco e comia lá uma marmitinha, assim. Uhum. Então, essa era a minha vida. E você já pensou em desistir? Eu não pensei, eu desisti. Eu falei, eu não consigo fazer isso. Eu não tenho essa habilidade necessária. Eu não consigo. Eu devo ter feito alguma coisa errada. Não dá. Eu desisti. Só que sempre que eu desisti na minha vida, você vai ver que eu desisti e alguma coisa aconteceu. Acho que era Deus me puxando, assim, ó, não, vem pra cá, volta pro caminho. Então eu decidi desistir, no outro dia eu recebi uma ligação. Aí essa ligação era de um cara chamado Leonardo Barros, ele me chamou para trabalhar no escritório de investimentos. Fui para lá, ele me ensinou a trabalhar. Então a habilidade que eu não tinha desenvolvido, ele desenvolveu. Aí eu aprendi como fazer. E aí no segundo ano eu já ganhei um pouco mais de dinheiro, ganhei uns R$2.000 e poucos por mês. Aí no terceiro ano eu fui crescendo, ganhei mais dinheiro, quarto ano eu fui crescendo, mais dinheiro, quinto ano eu fui crescendo, mais dinheiro. Com o passar do tempo eu falei, bom, eu posso fazer isso muito bem, posso fazer outras pessoas fazerem isso muito bem. Então ao invés de vender curso, por exemplo, que é o caminho natural que as pessoas fazem hoje, eu decidi contratar pessoas e treinar elas para fazer o que eu fazia. Uhum. Né? E as pessoas começaram a fazer o que eu fazia lá atrás, mas com a minha ajuda agora. Então, com a minha experiência, meu conhecimento, minha liderança. Você virou tipo um mentor da galera da época, né? Virou mentor, montamos um escritório de Thiagos, e aí 7 anos depois eu vendi o escritório. Então esse foi meu primeiro ciclo, foi o ciclo onde eu enriqueci. Então, o que eu acho que eu enriqueci? Primeiro, Deus me manteve no caminho, ou seja, eu precisava ficar por muito tempo. É como você começar na academia e desistir porque doeu. Sim. Então assim, você precisa permanecer. Então, primeiro, eu tive isso. Segundo, eu tive um conhecimento que se transformou em habilidade porque alguém me treinou. Depois, eu trabalhei muito. Depois, eu estava no mercado de margem alta. E depois, eu criei um processo de escala. Essas 5 coisas, eu acredito que me trouxeram o meu primeiro milhão. Que veio ali com 26 para 27 anos de idade. Então, esse foi o meu primeiro ciclo de mudança de vida. Hoje você, que é um cara espiritualizado e está muito mais conectado com esse assunto, você consegue identificar coisas que você... Nesse primeiro período que você fala assim, cara, não, isso aqui foi Deus, não é possível. Fala assim, cara, isso aqui é inexplicável. Sim. Tem umas coisas na minha vida esquisitas também. Você sabe que eu sou um cara duro com isso, eu não posso perder o personagem. Mas você tá molestando. Em 5 anos, isso é uma coisa que mudou em todas as nossas vidas, vai. Sim. Mas você consegue identificar alguma coisa que você fala assim, cara, ou alguns momentos que você olha hoje e você fala, meu, teve alguma coisa ali que foi... Cara, a minha vida é um grande testemunho, Lucão. Né? É um grande testemunho, porque olha o que eu recebi de um amigo, né? A gente tava orando. Ele me mandou o seguinte: lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos, quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. O que isso significa? De que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos quando foram chamados. Quando Deus me chamou, eu era o cara que sofria bullying, eu era humilhado por todo mundo, eu era bem gordo, espinhudo, meio estranho, aquela coisinha meio autista, não sabia me relacionar com as pessoas, não sabia me relacionar com as mulheres, não tinha dinheiro, tava só sofrendo, era meio excluído de tudo. Um cara esquisito. Um cara esquisito. Nesse momento Deus me chamou. Não hoje.
Uhum. Então imagina você escolher alguém e apostar em alguém. É muito conveniente apostar em mim hoje. Muito. Sim. Mas se apostar em mim naquela época, não. E Deus apostou em mim naquela época. Uhum. E foi me colocando no trilho. Só que Deus funciona assim. Ele não faz tudo pra você. Porque as pessoas falam, então Deus faz tudo. Não. É a história do barquinho. Deus mandou um barquinho pro rapaz que estava se afogando. Ele falou, não, pode sair, Deus vai me salvar. Mandou o segundo barquinho. Deixa eu te salvar. Ele falou, não, Deus vai me salvar. Mandou o terceiro, ele, não, cara, Deus vai me salvar. Aí o barco vai embora, ele morre afogado, chega no céu e fala, Deus, por que você não me salvou? Uhum. Eu te esperei, acreditei em você. Ele falou, eu mandei 3 barquinhos, você não fez nada. Deus fez isso comigo. Ele mandou os barquinhos. Sim. E eu subi no barquinho. Entende? Sim. Então, assim, quais foram os barquinhos que ele me mandou? Eu nem saberia dizer quais e quantos, mas alguns foram muito óbvios, né? Tipo, a ligação. Primeiro, essa ligação. Com certeza essa ligação. Essa ligação, quando eu desisti, foi Deus falando assim, não tá na hora. E aí me ligou a pessoa que iria me treinar. A pessoa que me trouxe para o lugar certo, ou seja, para o mercado frutífero, e com todas as habilidades que eu precisava desenvolver, ele me pegou pela mão e falou, vem cá, vou te mostrar como faz reunião. Vem cá, vou te ensinar a fazer ligação. Vem cá, vou te ensinar... Cara, mandou a pessoa. Mandou a pessoa, né? E aí, junto disso, Deus foi colocando pessoas. Então, Deus colocou o Henrique, por exemplo, Uhum. né, que apertava parafuso na Mercedes. De novo, era um cara desprezado. Ninguém Sim. apostava nele. Uhum. Não era o cara mais inteligente do mundo. Sim. Cabelo tava caindo. Ele Uhum. batia um vento, o cabelo dele fazia assim, ó, vup, subia assim a Sim. carga dele e tal. Só que um coração incrível, cara. E Deus colocou ele no mundo. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro pra contratar ele. Como que eu vou contratar ele? Ah, Deus dá um jeito. Eu falei, cara, quanto você gasta pra vir pra cá, pra São Paulo, todo dia? Ele falou, R$500. Eu falei, é isso que eu tenho pra te pagar. Ele falou, fechado. Cara, como que aceitou uma proposta dessa? Né? E o mais interessante é que antes dessa ligação, eu tive uma outra ligação também, que eu tô lembrando agora. Quando eu decidi que eu queria trabalhar no mercado Peraí que financeiro... eu pedi porção aqui. Obrigado. Quando eu decidi que ia trabalhar no mercado financeiro, eu fiz entrevista em todos os bancos de investimentos. Sim. E eu fui negado em todos. E no último banco, eu fui humilhado. Né? Que o banco falou assim, cara, ninguém vai te contratar para trabalhar no mercado financeiro. E aí eu fiquei muito, muito enfesado. E geralmente nas palestras eu falo, nesse momento eu decidi que eu iria empreender. Não foi assim. Quando eu fui humilhado, eu fui para casa chorar. Aí eu recebi uma ligação. A ligação era da TOV, Uhum. né? Convidando eu para empreender ali. Muito legal. A ligação logo depois Sim. desse momento. Então, todas as vezes que eu desisti, eu recebi uma ligação ou alguém apareceu para me falar o que eu precisava ouvir, para eu continuar no caminho certo. Sim. Uhum. Quando eu vendi o meu escritório de investimentos, e aí eu comecei a empreender no Primo Rico, eu fiz o primeiro lançamento digital, que vocês sabem, e aí eu vim de zero. Depois eu fiz um próximo lançamento, eu vim de zero. E ali, eu desisti do digital. Eu falei, esquece, não tem como, desistir do digital, não é para mim esse negócio. Uhum. E aí, nesse momento, um dia depois, uma pessoa chamada João Sandrini falou, deixa eu te dar uma ideia, do 1.000 ao milhão. Caraca! Essa ideia é muito boa, E o do 1.000 ao milhão já faturou mais de 180 milhões de Deve, reais. deve ter quase 2 milhões de livros vendidos já. Nossa, muito Quase mais. 3. Quase 3. Quase 3 já? Quase 3, 180 milhões faturados em curso e tal. Então, assim, toda vez que eu desisti, Deus falou assim, não tá na hora de desistir. Né? Então, isso foi uma parte, mas teve tanta coisa na minha vida, cara.